Eu amo esse anel. O amor é a força que está ligando o indivíduo amante ao objeto, ao ser amado. Aquilo que nós amamos se liga a nós antes na mente, depois no corpo e depois na vida. Hoje a nossa aula vai ser sobre um dos temas mais importantes da humanidade, que é o amor. O que é o amor? São tantas expressões que nós usamos na nossa sociedade, na nossa língua, para fenômenos tão diferentes e nós chamamos todos de amor. Os gregos tinham várias palavras para o amor, dependendo de cada objeto, de cada dinâmica em que ele se encontra. Nós só temos uma: amor para diversas coisas. Eu posso dizer, por exemplo, que eu amo esse anel. É um objeto, eu amo. Eu posso dizer que eu estou amando ler um livro, uma ação, eu estou amando essa ação. Eu posso dizer que eu estou amando fulano, estou amando tal pessoa. Eu posso dizer que eu amo Deus, um campo abstrato de ideia. Eu posso dizer que eu amo uma ideia. Eu amo, por exemplo, uma determinada ideologia. É uma ideia. Mesmo assim, eu exerço essa mesma significação, que é amor. Então, se nós usamos o mesmo termo para coisas tão diferentes, o que seria em si o amor? E por muito tempo eu analisei em diversas formas e posicionamentos, e eu cheguei numa conclusão que eu acho que ela é a mais próxima da verdade. Porque antes eu vou tentar explicar outra coisa, como funciona o meu método de análise. Quando eu analiso algo, eu não acredito, eu vou explicar outra coisa, para explicar isso. Eu não acredito que exista uma opinião, uma visão certa ou errada na sociedade. Existe a realidade. A realidade é o que é. Por exemplo, esse objeto, ele é o que é na realidade. Independente se você acredita, se você não acredita, se você vê ele dessa forma ou de outra, ele é. A realidade é aletheia. Meu conceito de realidade é esse. É grego. A realidade se impõe porque ela é o que é. Agora, eu posso olhar ele dessa forma e ver uma linha vertical. Alguém que vê desse ângulo, em outro campo de experiência, de órgãos, de funções, de sensações, vai ver um objeto, um círculo, um objeto circular. As duas visões não estão erradas. São captações de sentidos diferentes do mesmo campo da realidade. Faz sentido? Sendo assim, na minha opinião, é ótimo começar uma frase do Enem, uma aula assim com a minha opinião, mas é a minha opinião, é a minha visão, é o que eu desenvolvi. Não existe nenhuma forma que seja errada de ver a realidade, nenhuma que seja certa. Existem formas mais... Como eu posso dizer isso? Existem formas mais aproximadas do conceito do real, faz sentido, e formas mais distantes desse conceito. Por que não existe, se não existe nenhuma forma certa, por que você diz então, Rafael, que não existe nenhuma forma, se não existe nenhuma forma errada, porque eu acabei de falar que não existe forma errada de ver a realidade, por que você diz então que não existe forma certa também? Poderia existir uma certa. Não existe, porque se a realidade, se a gente está se baseando nessa ideia de que a realidade é o que é, ela é um conceito que se impõe. Ela é a existência manifestada. A única forma de você conceber toda a realidade da forma mais plena possível é você sendo Deus. É você sendo o conceito primeiro. É você existindo. A forma mais plena de ver a realidade, de conceber a realidade seria Essa seria a palavra um exercício de existência fora do tempo e do espaço. Você não foi e você não será, você é. Isso é a forma mais plena de ver a realidade, só se você for tudo ao mesmo tempo. Se você está vendo a realidade de uma forma condensada, através de uma identidade, de um ser humano, de um corpo, que é um conjunto, uma congregação de órgãos que tem sensações específicas a fenômenos específicos, você está vendo a realidade de forma parcial. Faz sentido? Você não vê ela de forma completa. Então, para mim, não existe uma forma certa.
Existem formas mais próximas de conceber o real e formas mais afastadas de você conceber isso, que só é. Então você pode chegar até um 99%, mas nem a pessoa mais plena e pura da realidade vai chegar no 100%. A única forma de você conceber 100% da realidade é você sendo onisciente, onipresente, onipotente. Só Deus. Tá vendo esse círculo iluminado aqui? Deus. O símbolo mais perfeito para os gregos era o círculo. E o símbolo mais perfeito para os metafísicos sempre foi a luz. Então, o círculo iluminado aqui nesse ventilador, eu poderia dizer Deus. Como nós não somos Deus, nós somos partezinhas. Então, nenhum ser humano pode conceber de forma mais pura a realidade. Nós concebemos ela em graus. E não existe o grau mais perfeito. Existe 99% de pureza, mas você nunca vai extrair 100%, é igual ouro. Não existe ouro 100% puro. Sempre vai ter algum mineralzinho ali misturado naquele ouro. Enfim, essa é a minha visão de análise da realidade. Logo, eu não considero outras visões erradas, mas eu tento encontrar a visão mais a forma mais real através das minhas análises, concebendo o máximo de visões possíveis que teria. Deixa eu parar de gravar a tela, senão vai criar um arquivo de vídeo aqui enorme. Retornando, por que eu acho que essa forma de amor aqui, eu estou ensinando para vocês essa forma, essa visão de amor, é a mais próxima possível que eu consegui chegar do que é o real? Porque, como eu disse, quando você analisa o real, que é um objeto em si, você analisa de um ponto de vista de um campo de percepção de fenômenos. E o outro ser humano, outro animal, outro ser, que seja, vai analisar de acordo com o campo de fenômenos dele. E pode analisar de uma forma muito diferente. Para mim, a forma mais pura de você sintetizar, de você retirar o máximo que você pode do real, sendo assim, chegar o mais próximo possível desses 99% de análise da realidade, do que seria o real, é você pegar a visão desse ser e do outro ser. Tirar o que existe de comum ali, como se fosse uma equação. Assim, você tem uma forma que compacta duas visões de dois sistemas de órgãos diferentes de percepção. Sendo assim, é óbvio que ela vai ser mais próxima da análise possível do real do que só de um, do que só a sua. Sendo assim, as minhas análises, elas sempre se baseiam em eu, no caso, me projetar nas mais diversas formas de possibilidades possíveis e de visões diferentes possíveis para tentar tirar dali um eixo comum que se repete nelas. Então eu pego esse eixo comum e dali eu consigo dizer, esse eixo é o mais próximo do que temos, do que seria o objeto real. Eu cheguei nessa conclusão ao longo do tempo. Como eu cheguei, eu não sei, só sei que é assim e para mim isso faz sentido. Logo, eu expliquei tudo isso para quê? Para chegarmos no amor. Para mim, analisando diversas formas do que seria esse objeto que é o amor, diversas visões de diversas pessoas, de diversas sociedades, de diversos campos de influência, de diversos sistemas, de diversas formas que essa análise, que essa palavra é posta em análise, eu cheguei à conclusão que o amor é uma força da natureza. Ele não é, por exemplo, graça. Graça, de acordo com a análise da visão católica, ele é graça. Essa visão, como eu disse, não está errada. Ela só está um pouco distante porque ela preenche um campo limitado de observação. Ela é real também. Faz sentido. O amor é uma força que vem do centro da inteligência, que é Deus, ele infunde os seres humanos. Faz sentido, só que ele é incompleto. Da mesma forma, se nós pegarmos, por exemplo, o biologicismo, que diz que o amor são hormônios. Tá certo, são hormônios. Só que de acordo com uma análise específica de determinados fenômenos. Mas se você unir as duas visões, você chega em outra conclusão. Entende o que eu quero dizer? E se você for pegando várias visões
que são análises de outras pessoas e campos de entendimento desse objeto que é o amor, você vai ver que existe um padrão de interpretação que se repete em todas. É a de que o amor é uma força da natureza. Ele se impõe sobre o ser a qual ele é imposto. Assim, força da natureza que tem o princípio ligante. Ou seja, ele é uma força da natureza que liga o indivíduo amante ao objeto amado. Eu amo esse anel. O amor é a força que está ligando o indivíduo amante ao objeto, ao ser amado. Aquilo que nós amamos se liga a nós antes na mente, depois no corpo e depois na vida. Existem 3 campos de influência que eu percebi do amor, dessa força que liga os seres e os objetos e os entes no universo. Existem 3 campos de influência dele. O primeiro é na mente. A primeira forma de manifestação dessa força é na mente. Depois é no corpo. Aquilo que nós amamos primeiro em pensamento. Depois, nós buscamos meios de expressar esse pensamento na matéria, no corpo. Então, eu amo anéis, eu penso no anel, eu acho que é a forma mais perfeita do mundo. Isso é a mente. Primeiro vem o pensamento. Faz sentido? Depois, eu vou buscar expressar esse sentimento, esse pensamento na matéria, no corpo. Então, o meu corpo vai buscar no mundo anéis. E depois na vida. A ação que isso vai me causar. Eu vou pegar anéis no mundo, na matéria, e eu vou, por exemplo, usá-los na vida. Muitas vezes amamos aquilo que não nos leva ao nosso bem. Ao trocarmos nosso amor pelas coisas que nos levam ao nosso bem, alcançamos força e plenitude. O que eu tirei disso? Se o amor é uma força da natureza que liga um objeto ao outro, e nós estamos tratando do ser humano e fazendo uma análise humana, e as minhas análises, elas sempre levam a alguma conclusão que seja útil para a vida humana e para os sistemas humanos, senão não faz sentido. Você analisar alguma coisa sem ser pela ótica humana, sendo que o único ser na natureza que tem inteligência é o ser humano, não faz sentido. É tipo você dizer que essas filosofias contemporâneas de que o ser humano deve se desvencilhar das visões culturais e naturais do seu corpo para enxergar as coisas de uma forma mais plena. Eu acho que é o oposto. Se a realidade é o que é, não existe outra forma de interpretar e valorar ela se não for através do único ser inteligente que consegue captar e observar ela, que é o ser humano, que está limitado por corpo e por natureza e por outros sistemas. Então, esses sistemas, através de nós, valoram a realidade. Então, o único valor possível da realidade é sim o humano, que se faz através da cultura e da natureza, do povo, do sangue, da terra. E daí vocês podem tirar outras conclusões que eu não vou ficar falando aqui, porque isso vai para as nossas análises sociológicas. Mas a questão é, o contexto que eu quis tirar aqui de útil foi, se o amor é uma força que liga dois entes na natureza, muitas vezes aquilo que nós amamos não nos leva ao nosso bem, à nossa plenitude, à forma mais plena de existência do nosso corpo, do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual, leva ao caos, à destruição. Muitas vezes nós amamos aquilo que não nos faz bem. Como isso é possível? Aí é que tá, o amor não é o bem, o amor não é Deus, Deus é. O amor é uma força que liga um objeto ao outro. E ele pode ser usado para nos ligar ao bem, mas não necessariamente. A prova disso é que nós amamos coisas que muitas vezes nos fazem mal. Alimentos que nos fazem mal, drogas que nos fazem mal, pessoas que nos fazem mal, sistemas políticos que nos fazem mal. Enfim, nós podemos amar diversas coisas, porque isso corrobora a visão que eu cheguei. É outra corroboração para a minha hipótese, para a minha visão. E eu pensei nisso quando eu estava pensando sobre ela. O amor não pode ser o bem, e o amor não pode ser hormônios. O amor tem que ser uma coisa que entrava essas duas coisas, e muitas outras coisas, muitas outras visões. O amor é uma força, ele é amoral, ele é uma força, tipo um campo magnético. Ele é um campo de força
que liga. Isso é metafórico, é simbólico, tá? Não estou dizendo que existe um campo científico de força, não. Filosófico, simbolicamente, ele pode ser posto de uma forma metafórica dessa forma. O amor, ele é uma força. Não necessariamente é o bem, mas ele pode ser uma força que nos liga ao bem. Ao trocarmos nosso amor pelas coisas que nos levam ao nosso bem, alcançamos força e plenitude. Da mesma forma que se nós escolhermos amarmos coisas que nos ligam ao que seria o nosso mal, ao objeto mal, e isso nos liga, se nós escolhermos esse campo, essa força de amor para aquele objeto, direcionarmos essa força para aquele objeto, o que nós vamos ter vai ser o oposto de força e plenitude, pujança, superioridade. Vai ser o oposto, vai ser fraqueza. O oposto de plenitude, o que nós poderíamos pôr como oposto de plenitude? Poderia ser, se plenitude é o máximo de existência, poderia ser alguma coisa que compacta a existência. Não vou conseguir lembrar de um termo agora. E se superioridade é aquilo que nos leva, aquilo que é o chegado ao nosso bem, o oposto seria inferioridade. Quando nós amamos um objeto que nos leva ao nosso mal, nos traz inferioridade. Seja inferioridade corporal, seja inferioridade mental, seja inferioridade espiritual, não importa. Logo vamos para a próxima explicação. O amor é uma força da natureza, ligante, do indivíduo amante por objeto amado. Nós amalgamamos aquilo que amamos. Isso é muito importante. Amar aquilo que nos eleva ao nosso máximo potencial é natural do ser humano, depois de ter os olhos abertos pela sabedoria. Ou seja, vamos na primeira frase. Nós amalgamamos aquilo que amamos. Então uma coisa que eu percebi é, o amor ele não só é uma força que nos liga a um objeto. Ele, depois que nos liga, ele pega as características desse objeto e amalgama em nós. O que seria amalgamar? Amalgamar é a natureza física de mistura de dois metais. Então é uma forma metafórica poética de falar. Você pega determinadas características do objeto amado e você funde em si. Você pode perceber isso. Tudo aquilo que nós amamos acaba influindo as suas características, nem que sejam algumas, em nós. Por exemplo, os alimentos que nós amamos, eles infundem as características naturais deles em nós. E eles vão manifestar isso no nosso corpo. Da mesma forma que a pessoa que nós amamos, nós acabamos misturando a nossa personalidade com a dela, e com os trejeitos e com as visões de mundo dela. É natural do ser humano. Qualquer coisa, qualquer objeto que nós amamos, o amor é a força ligante. Mas aí eu percebi uma outra dinamis dele. O primeiro ponto é ligar. O segundo ponto é pegar as características que estão no objeto amado e manifestá-las no ser amante. Logo, quando nós amamos aquilo que nos eleva ao nosso máximo potencial, nós nos tornamos superiores, nós nos tornamos senhores daquilo. Da mesma forma que um objeto amado pode nos trazer a ruína, pode nos trazer a escravidão. Essa é a diferença. Aí eu ponho aqui, dos escravos para os nobres. Os nobres canalizam o amor deles para aquilo que os faz bem e para aquilo que os traz ao seu maior potencial de superioridade. Corporal, mental, espiritual, financeira, política. Aqui ele escolhe. Os escravos não. Os escravos, os seres humanos fracos, doentes, abjetos. Qual é a diferença deles para os nobres? Você pode perceber, todo ser humano fraco, doente, inferior, ele tem a tendência de amar aquilo, o objeto que ele ama, os objetos que ele ama, são objetos que levam ele ao mal de cada campo de influência dele. Seja o campo de influência do corpo, o campo de influência da alma, seja o campo de influência da mente, que seja. Você pode perceber que os objetos que ele liga ao seu amor são objetos que infundem nele as características deles, características que trazem o ser humano a um campo de inferioridade, de vulgaridade, de maledicência,
Logo, os escravos amam o prazer. Os escravos amam o caos. Os escravos amam aquilo que é vulgar. Os escravos amam aquilo que não tem sentido na realidade. Pode perceber, pega qualquer ser humano que é inferior em algum sentido, corporal, mental, físico, espiritual, moral. Você pode perceber que ali tem um amor que ele escolheu ligar a um objeto que traz ele a um determinado campo de inferioridade, a um mal que não é da natureza dele. Vamos para outra explicação agora. O bem do sopro é a devoção. O sopro que eu ponho aqui é espírito. É porque, na verdade, a significância original de espírito vem de sopro, do grego. O bem do sopro, eles consideravam que o espírito seria o sopro da divindade no ser humano. Então, eu ponho aqui como sopro, eu ponho o significado original. O bem do sopro, do espírito, é a devoção. Então, qual é o bem supremo do campo espiritual do ser humano? A devoção, a religiosidade, que seja, como você queira chamar isso, é você ser devoto a algo superior a si, a uma ordem superior a si, a ordem das coisas que se infunde na realidade. Qual é o bem da mente, que é o outro corpo do ser humano? É o intelecto. É você desenvolver as faculdades do intelecto para perceber melhor a realidade e os objetos e os campos da realidade. E qual é o bem do corpo? É a saúde. É você... Tô cansado de falar. Qual que seria o bem do corpo? É a saúde. Que seria... Deixa eu tentar... Parou de gravar? Não. Deixa eu tentar compactar. Então eu acho que a bateria acabou porque a luz ficou fraca. Deixa eu tentar compactar isso numa frase. Se o bem do corpo é a saúde, seria... Se o corpo é um sistema... Vão acompanhar o meu pensamento. Pensem comigo. Se o corpo é um sistema, e sistemas são baseados na adição e subtração de recursos em campo, a saúde é justamente a boa adição e subtração de recursos nesse sistema, que seria o corpo. Quando você une esses três bens, que são os três corpos do ser humano, os três corpos de influência dele, quando você une esses três bens no ser... eu tenho que explicar tantas coisas. Os três corpos, eles são corpos de influência, mas o que une eles é o ser. É essa centelha, essa chama imperecível que concebe a eternidade. Essa chama de individualidade que permanece através das mudanças do tempo, e aí eu vou fazer um vídeo um dia explicando sobre isso. Tem muito da teoria de Olavo de Carvalho nisso. É o que chamam de alma, de ser. Quando você une esses três corpos no ser, que é o que você é, seu indivíduo, sua identidade, o que você tem no bem desses três corpos, regidos de uma forma boa, é a beleza. Na minha filosofia, um ser não pode ser bom se ele não for belo. Eu entendo o universo dessa forma. E para mim, como eu disse, aquilo que eu entendo não é a minha visão. É o que eu cheguei através de muita análise lógica e de muita percepção. Para mim, é a beleza. Quando você tem um ser que é bom no espiritual, bom no intelecto e bom na saúde corporal, você naturalmente tem um ser humano belo. Você olha e você vê aquilo que é belo. Um ser que é feio no corpo, que tem um corpo feio, inferior, imperfeito, da mesma forma que um ser que tem uma religiosidade, uma visão metafísica, como você queira chamar, um sistema de devoção imperfeito, ele não pode ser belo, ele não pode ser bom. Da mesma forma que um ser que não tem a saúde corporal plenamente adequada, através dos sistemas de adição e subtração, um corpo saudável, ele não pode ser belo. Um ser que tem os três corpos de influência organizados através do bem, ele vai culminar num ser belo. Você vê um ser humano que é belo quando ele tem minimamente esses três corpos organizados através do bem. Amar a potência primitiva é o bem do sopro, é o bem do espírito. Amar a Deus. Amar a aquisição de sabedoria é o bem do intelecto. Vê como tudo se enquadra. Às vezes nem eu compreendo como a minha mente consegue criar essas coisas, esses sistemas, esses gráficos, porque isso é gráfico. Eu estou trazendo de novo o que eu já expliquei
em 3 partes, agora em 3 outras partes. Nem sei porque eu fiz isso. Amar o funcionar do corpo, você usar isso aqui que Deus te deu, essa coisa feita de matéria. Amar a potência é o bem da devoção, é o bem do corpo devocional. Amar a aquisição de sabedoria é o bem da mente e do intelecto. E amar o funcionar do corpo é o bem do corpo e da saúde. Amar a beleza resulta disso. Então, você tem 3 campos de influência no ser. Imagina aí na sua cabeça, 3 círculos se influenciando. O que une esses 3 círculos é o ser, é você, que está no centro deles. Um círculo é a sua relação metafísica, é o sopro, é o espírito, a chama imperecível que tem dentro de você. Uma parte do todo, da potência primeira, não sei como explicar mais. O outro círculo é o intelecto, é a mente. É como você enquadra, observa, retém e complexifica a realidade dentro de você. O outro círculo é o corpo. É como você usa as faculdades do intelecto, do espírito, para se manifestar e exercer influência sobre a matéria, que é uma forma mais densa de existência. Isso são os 3 campos de influência do ser humano. No meio de todos está você. Quando esses 3 campos estão organizados através do bem, isso resulta um ser belo. Um ser belo em corpo, um ser belo em espírito e uma mente bela. Como você organiza esses 3 corpos através do bem? Aí eu ligo com... Olha como é bela essa explicação. Meu Deus, eu estou orgulhoso de mim mesmo. Eu ligo com o início da explicação do amor. Como você liga esses 3 seus corpos, os corpos humanos? Como você enquadra eles numa organização através do bem? Quando você usa a força do amor e canaliza ela para objetos que são o bem do ser humano, que estão no bem. Canalizando essa força que é o amor para esses objetos, você hackeia. Isso é uma forma de hackear o sistema. Você, sabendo que o amor é uma força ligante, se você canalizar essa força, já que você é um ser dotado de vontade, canalizar essa força para um objeto que você sabe que tem o bem em si, você sabe que você vai estar pegando as características desse objeto e lentamente puxando elas para você. Porque eu já expliquei ali no início. Amor é uma força da natureza ligante, que liga o indivíduo amante ao objeto amado, seja qual for ele da realidade, da natureza. Nós amalgamamos aquilo que amamos em nós. Você entende a natureza da dinamis e da potência que está contida nisso? Se o amor é uma força da natureza que liga 2 objetos, você já entendeu isso? E se você tem inteligência para determinar quais objetos são bem e quais não são, e se você compreende que o amor ele tem uma dupla função, primeiro ele liga, e depois quando ele estabelece essa ligação, imagina que tem um fio aqui entre o amante e o amado. Se ele estabelece um fio de ligação, e quando esse fio se liga, existe uma corrente que passa por esse fio, e a natureza dessa dinamis, dessa dinâmica, vai ser passar a natureza desse objeto para esse que é o amante, e você já entendeu como essa dinâmica funciona? Logo, se você quer que os seus 3 corpos e seu ser sejam organizados através de uma forma bela, da beleza, do máximo que o ser humano pode chegar, é natural você ligar uma coisa com a outra. Você tem que amar aquilo que te faz bem. E esse é o sentido de toda essa aula. Nem sempre as coisas que nós amamos nos levam ao nosso bem, ao bem do nosso tipo. E aí é que tá. Como você sabe que um ser humano chegou ao bem do seu tipo? Pela beleza. Olha como é belo isso, tudo se enquadra no sistema da natureza para o ser humano. Qual é o indicativo de que um ser humano alcançou o bem do seu tipo? Você poderia realmente desdobrar a vida desse ser humano e ver. Só que isso daria muito trabalho, isso daria muito tempo de análise. Existe uma forma mais fácil que a natureza nos deu para identificar aquilo que é bom e aquilo que não é. Tudo aquilo que é belo é bom. E tudo aquilo que não é belo não é bom.
Um ser humano que tem os 3 corpos funcionando de forma perfeita através do bem, que é resultado do amor, ele vai ser belo. Você vai olhar para o ser humano e vai ver, ele é belo. E aí você pode dizer assim, se você for um ser humano vulgar e não entendeu nada do que eu falei aqui, e entender as coisas de uma forma bem pequena. Nem todo mundo que é bonito é bom. Você não entendeu nada do que eu disse? Seu pensamento é tão minimamente abstrato, sai dessa escola agora. Sai dessa escola. Eu não vou ensinar mais nada para você. Mas, rebatendo esse argumento que com certeza algumas pessoas vulgares e inferiores vão falar, de pensamento, de intelecto inferior. Bom, aí você estaria dizendo que beleza é meramente isso. Esse campo físico, um rosto, um corpo. Eu acabei de dizer que beleza não é isso. Beleza é isso, unido a uma mente bela e unido a um espírito belo. Recapitulando, beleza é um corpo belo, porque um corpo belo é um corpo saudável, é um corpo que se relaciona bem com a natureza. Uma pessoa que é feia, uma pessoa que é mal cuidada, ela manifesta isso no seu corpo. Ela vai ter características, seja na pele, nos olhos, no cabelo, nos órgãos. Vai ser um corpo feio. Uma pessoa que é gorda, uma pessoa que se alimenta mais do que deveria, comete um excesso da natureza, vai manifestar isso no corpo. Então, beleza é o corpo belo, funcionando através do bem, para o seu tipo, para a sua natureza, associado a uma mente bela, a um intelecto que é saudável, funcionando através do bem para o seu tipo. Qual é o tipo do intelecto? Aquisição de informação, retenção dessa informação, redistribuição dessa informação e a associação dessa informação em novas informações, a reflexão. Associado ao corpo e ao intelecto, o espírito belo. O que é um espírito belo? É um espírito que funciona através do bem do seu tipo. Qual é o tipo do espírito? Se relacionar com um todo. Se o espírito é a centelha de Deus, da unidade criadora, o bem do tipo é o se relacionar com aquilo que é o todo do seu tipo. O maior espírito, a origem de todo o espírito, que é Deus. Você entende a beleza dessa explicação? Parece que eu estou lendo uma sinfonia. Eu comecei a falar de amor. No final, tudo se encadeou para o bem e voltou para o amor. E nisso, você conseguiu entender como um ser humano funciona e como isso é plasmado no universo humano, na inteligência humana e na visão humana do universo. Tem como eu explicar mais? Não tem. Então, pausa para o café. Uma mente vulgar, um ser humano vulgar, naturalmente vai pegar tudo que eu expliquei aqui e vai distorcer de acordo com a sua possibilidade de entendimento, que é baixa. E principal, qual é a palavra? Quando você compacta as coisas. E pode ser limitado, é um termo do português, mas eu não quero esse termo. Eu vou usar outro termo, não é o que eu estava usando, mas ela é celularizada, no sentido de que ela é agrupada em células. Outra palavra para célula, cela, a origem latina é a mesma. Ela é agrupada em pequenas individuações, em pequenas individuações da informação que ela capta. Logo, é natural que um ser de inteligência inferior, ele perceba a realidade sistematizando e dividindo esses sistemas. E um ser de intelecto superior, de intelecto treinado, um ser que desenvolve seu intelecto, ele naturalmente percebe a realidade de uma forma mais conectada. Como eu sei disso? Percepção. Eu não sei se isso se embasa na psicologia, se isso se embasa na psicanálise, se isso se embasa na neurologia, mas eu percebo assim, eu vi assim. Então, se eu vi, é real. Aí voltamos no conceito de realidade. Esse é o meu conceito de real. É a letra, aquilo que é. Se eu vi, é real. Eu confio nos meus sentidos para a percepção dos fenômenos. Uma pessoa vulgar vai pegar tudo que eu expliquei aqui e ela vai sistematizar e celularizar esses pacotes de informação. Ela não vai relacionar essas coisas.
Então, para ela, isso aqui não vai significar nada. E ela ainda vai distorcer essas coisas de acordo com o que a mente dela acha que é correto. Então, ela vai pegar, por exemplo, isso que eu falei da beleza, e vai levar a beleza para o que a sociedade diz que é beleza, que não é o conceito abrangente, o conceito máximo, o conceito que espargido de beleza. Não sei como explicar de outra forma. Ela vai pegar, por exemplo, o conceito de amor e vai secularizar e vai vulgarizar isso, porque essa é a tendência. Aquilo que é vulgar puxa para o vulgar. Aquilo que tende a se ligar ao superior vai ver com os olhos do superior, vai ver com os olhos do abrangente, do todo, da mente primível. A capacidade de processamento da mente primível, isso também não é nada científico, é uma teoria que eu percebo. Ela vai se plasmar na capacidade da mente inferior à medida que a mente inferior se liga a ela. Amor, não foi tudo que eu expliquei aqui? Você amando aquilo que é divino, aquilo que é superior, as características do divino naturalmente vão baixando em você, vão te fazendo bela. Isso é uma forma simbólica e metafórica de explicar o que eu expliquei aqui através da lógica, de processos gráficos e lógicos. Podemos explicar de forma poética. Amando o todo, o divino, Deus, a mente primordial, aquilo que é superior em grau naturalmente desce em você e molda a sua natureza e vivifica a sua natureza, magnifica a sua natureza, deifica. Os cristãos têm uma metáfora para isso também, eles chamam de graça. Eles acham que o ser é vivificado pela ação do Cristo, e o Cristo seria uma ação metafísica da realidade. Os teólogos desenvolvem isso, os teólogos católicos. Olha que divino, porque isso é uma forma também de falar o que eu estou falando aqui, só que uma forma condensada também, vulgarizada. Eu estou falando da forma mais abrangente possível. E aí é que tá. Você pode dizer, por que você faz essas análises abrangentes? Você não tem as suas crenças também condensadas? Como ser humano eu tenho. Lembre-se, ser humano não é perfeito. Eu também tenho meus campos de vulgaridade, muitos. Só que eu não ponho ele na análise. Para mim, a análise é um território sagrado. Ela é uma forma de você se conectar com o real. Então, quando eu estou fazendo análise, eu tento perceber e pegar o abrangente. Eu tenho as minhas opiniões e crenças pessoais, mas eu não ponho elas aqui na análise. Eu só ponho aquilo que eu percebi, aquilo que eu analisei e aquilo que eu posso retirar de geral de várias análises. Então, como eu disse, essa análise cristã, teológica, pode parecer que eu estou explicando muitas coisas fora do contexto, mas todas elas têm a ver com o que eu estou falando aqui e estão sendo usadas para corroborar o meu argumento, se vocês não perceberam. Todas elas se ligam. O que eu peguei, na verdade, foi esse ponto cristão para pensar o que tem de geral ali. O que tem de geral é o que eu expliquei aqui. O amor é uma força que te liga ao objeto amado. Se você ama aquilo que é divino, naturalmente, o símbolo das escolas de mistério, mais ou menos assim. Sim. Não dá pra fazer com essa posição da câmera. É tipo assim. Se você ama aquilo que é divino, a corrente que cria de você com o divino, naturalmente manifesta essas características. Eu tô falando de forma simbólica, tá? Não tô falando que eu acredito nisso. Isso é poesia. Logicamente, não é assim que funciona. Nem cientificamente. Poeticamente. O ser humano é poético também. Se permite a poesia. Quando você ama aquilo que é divino, naturalmente, é tendente que as características do objeto amado desçam para o ser amante e ocorra uma amálgama, uma fundição. O amante se funde com o amado. Então, o objeto que é superior a si vai tender a descer essas características para você. Quando você ama aquilo que é superior, aquilo que é o bem, a luz, a virtude, a beleza, como você queira chamar, diversos nomes, para Deus, a mente primordial, a origem de tudo, o exército de toda a criação. Quando você busca direcionar essa força através da vontade para o que é superior, naturalmente, a força que se cria de ligação
vai canalizar essas características pouco a pouco para o amado, para o amante, perdão. Do amado para o amante. E é isso que os cristãos falam. Eles interpretam isso, essa lei natural que eu estou compreendendo aqui, eles interpretam dentro da religião deles de acordo com a teologia, com as alegorias deles. Mas não é isso que eles falam. Amando Deus, Deus naturalmente vivifica Cristo, que eles falam, naturalmente vivifica o homem. E o homem tem uma certa parte do processo, da dinamis do amor, que nem mais ele próprio se torna ele. Ele diz, eu sou agora Cristo. Não é isso. Não é uma forma metafórica de falar o que eu estou explicando aqui, só que eu estou explicando de uma forma generalizada. Depois de um momento, o ser amado nem é mais ele mesmo. Ele se fundiu tanto com a natureza do ser amante. O ser amante nem é mais ele mesmo. Ele se fundiu tanto com a natureza do ser amado que eles são um só. E agora é um novo ser, com as características dos dois. Mas aquele que tem mais potência e mais força, o metal que tem mais força, naturalmente vai ter preponderância de características. Se eu estou usando a figura do amalgamar, eu estou usando a metáfora também dos metais. O ser que é mais potente nessa dinâmica de amado e de amante, naturalmente também vai ser o ser que vai preponderar as suas características nessa dinâmica. Logo, amando o bem, o divino, o superior, a luz, o amor, a beleza, vários nomes para a mesma força, para isso aqui, a perfeição, o círculo iluminado. Eu não gosto de falar Deus, porque Deus já foi apropriado pelos cristãos e pelos judeus. Amando isso, se isso é mais potente do que você, já que isso originou tudo, é natural que as características dele preponderem nessa amálgama sobre as suas. E é aí que há o processo de apoteose, purificação, deificação, divinização. As escolas de mistérios chamam de hierosgamos, do grego, casamento sagrado. São formas poéticas de falar, de exemplificar um princípio da natureza, que eu estou explicando aqui para vocês. Filia, eros, amor. Isso é amor. A força que liga os seres da natureza. E depois transfere características do ser mais potente para o ser menos potente. Eu consegui explicar? Acho que eu consegui explicar. Nossa, estou orgulhoso de mim mesmo. Eu consegui explicar uma coisa tão complexa olhando para uma câmera. Nem é uma aula de verdade. Eu gostaria de estar aqui com alunos, com pessoas. Eu consegui explicar uma coisa tão complexa através de um texto, de uma câmera, da vontade. Eu espero que essa explicação dessa lei, dessa força da natureza, ajude vocês a entender mais o mundo, porque compreendendo essa generalidade, esse princípio geral, você consegue daí tirar ações práticas e básicas. Por exemplo, se o amor é uma força ligante que liga um ser, o ser amado ou ser amante, e ele é uma força que é canalizada pela vontade do ser amado, do ser amante, eu como ser posso escolher, através da minha vontade, canalizar essa força que não tem vontade própria. É uma força. Você viu a palavra que eu escolhi? Força. Como se fosse uma força física. Por que você acha que eu escolhi essa palavra para simbolizar, para metaforar essa dinâmica? Justamente para indicar que ela não tem vontade, ela parte do ser. Ela é um raio. O amor é um raio, outra forma de dizer. Eu, como ser, posso escolher através da vontade canalizar essa força para o objeto que eu quiser. Qual é o termo, cara? Ai, eu odeio português. Para o objeto que eu quero. Puxar é muito vulgar, mas é o único termo que está me vindo à mente. Para o objeto que eu quero puxar as características do universo. Puxá-las em mim. E aí você pode entrar mais e mais no pensamento. Não só as características do objeto em si, mas quais características gerais do cosmos estão contidas naquele objeto. E a gente pode ficar abstraindo aqui mais e mais, mas é isso. Amor, filia, eros, é uma força física
é uma lei física, é uma força da natureza. Da mesma forma com a gravidade. Só que ela é uma força da natureza do campo humano, não do campo da física. Você não pode equacionar. Pelo menos não agora. Talvez daqui quando desenvolvam métodos, mas não é uma força física. Não é uma força da natureza física. É uma força do campo de realidade humana.